Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor o colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante que, já no início da carta de São Paulo aos Coríntios, ele já está falando a respeito dos fins dos tempos e da vinda do Senhor. E ele insiste nisso. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, que estava com ele, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Veja os degraus subindo. Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a introdução da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que eu fiz questão de ler todinha em seguida. É o início da primeira carta aos Coríntios, portanto, é o tom que ele vai dar durante a primeira carta e a segunda carta que ele escreve para os Coríntios. E ele continua dizendo: dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. E aí vem algo lindo: nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. E o que Paulo quer é que eles cresçam mesmo, se enriqueçam mesmo, não de ouro, mas se enriqueçam de boas obras. Assim, não tendes falta de nenhum dom. É uma insistência de Paulo. Ele quer que nós tenhamos e usemos todos os dons. Todos usam todos os dons? Todos têm todos os dons? Não. Mas todos têm alguns dons
e precisam usar esses dons. E nós que tivemos a renovação do batismo no Espírito Santo, precisamos estar atentos a isso. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Quer dizer, o crescimento nosso em Cristo redunda em dons. E o uso dos dons redunda em nós sermos mais e mais de Cristo. Não são coisas separadas, não. Repito, Deus nos dá dons. Nós precisamos usá-los. E se nós os usamos, nós crescemos em Cristo. E se nós crescemos em Cristo, também crescemos nos dons. As coisas são correlatas. Assim, não tendes falta de nenhum dom. Paulo é incisivo. Assim, não tendes falta de nenhum dom. Aí que vem, importante. Vós que aguardais a revelação do Senhor. Aqueles que esperam a revelação do Senhor precisam ter e aguardar a vinda do Senhor. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Ele também que nos dará perseverança em nosso procedimento irrepreensível. Ele que vai nos dar perseverança, porque do contrário nós não seremos perseverantes. Quando aparecerem as dificuldades, as tribulações, a gente acaba caindo, se encolhendo. Ele também que vos dará perseverança em nosso procedimento irrepreensível, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o dia, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, diz Paulo. É uma frasezinha que podia ficar perdida aqui. Não, é uma frase importantíssima. Deus é fiel. Tudo isso que ele está dizendo a partir de Paulo é verdade. Deus é fiel. Por ele, foste chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Já vimos que a primeira carta aos Coríntios começa de maneira maravilhosa. O Evangelho hoje retoma o fim dos tempos. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. É sim, isso é muito importante. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Jesus faz como que uma parábola. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, e aí vem, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Eu repito para reforçar, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Uma outra parábola. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar o alimento na hora certa? O próprio Jesus responde: feliz o empregado
cujo Senhor o encontrar agindo assim quando ele voltar. O Senhor quer nos encontrar agindo, buscando, caminhando, distribuindo a palavra de Deus. E Jesus continua dizendo, em verdade eu vos digo, que ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. É uma parábola. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, veja bem, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, ele o partirá no meio. É uma expressão hebraica, mas que é muito forte. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. E outra palavra forte, aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo que aqueles que não aproveitam as ocasiões que Ele está dando a cada um de nós, que nós não usamos e não prestamos atenção aos dons que Ele mesmo nos deu. O nosso lugar é aquele do qual Jesus fala, aí haverá choro e ranger de dentes. E você sabe qual é o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E nós não precisamos ser assim, porque já no começo da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que somos chamados a ser santos. Somos chamados a ser santos, junto com todos e qualquer lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda esta graça de sermos bons operários do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.